Olá pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Não sei qual momento vocês vão assistir essa teleaula. Então, como dito no momento anterior, eu estava no quarto do meu filho e disse que na próxima vez que nos encontrássemos por aqui, eu estaria em sala de aula, beleza? Então, vamos lá, a gente vai começar agora o segundo capítulo. Na realidade, a gente vai recomeçar, porque a gente já deu início a esse capítulo. Nós vamos rever todo o capítulo, vamos fazer também as atividades desse capítulo, beleza? Então eu preciso que vocês peguem aí, organizem, peguem o caderno, peguem o livro, tá? Vou fazer efeito Carlos, eu vou dar 5 segundinhos, vamos lá? E aí, já pegou? Beleza. Vamos lá, vamos começar. A gente vai falar sobre a composição da atmosfera e suas alterações. Lembrando, vocês estão no 7º ano, só que no ano passado a gente já viu esse assunto. Só que pela nova regra, né, a regra curricular, agora a gente tem que rever novamente esse assunto. Mas, beleza. No assunto de vocês, no livro de vocês, tem vários tópicos e eu procurei seguir esses tópicos. Só que também eu tentei relembrar o que a gente viu no ano passado, coisa que não vão estar hoje, não vão estar na realidade no livro de vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos dar uma recapitulada nesse assunto para que a gente possa dar andamento, beleza? Vamos lá? Bom, aqui está falando sobre a composição do ar. Então, na realidade, o ar ele é composto por diversos tipos de gases, tá? Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, gás neon. Então, são vários tipos de gases que compõem, na realidade, que fazem parte dessa composição, vapor de água. Então vamos lá, é formado por vários gases, vapor de água, micro-organismos, impurezas, entre os gases existentes na atmosfera. E aqui, como eu falei para vocês, temos o oxigênio, gases nobres, hélio, neônio, criptônio, argônio e vários tipos de gases que fazem parte dessa composição. Tá? Então vamos falar sobre a atmosfera. A atmosfera todo mundo já sabe que é aquela camada de gases que envolve o nosso planeta e tem, claro, diversas funções. Olha só, aqui tem um gráfico falando sobre a quantidade dos gases. Então 78% é gás nitrogênio, 21% oxigênio e 1% aqui vai dar o restante dos outros gases. Tá? Então isso aí esse já é um gráfico bem conhecido por nós, inclusive esse gráfico ele tem no livro de vocês, então confere aí. Bom, esse é o assunto que não vai ter no livro de vocês. Foi um assunto que a gente viu no ano passado, mas se você tem o livro esse ano, tem o livro do ano passado, você dá uma olhadinha e dá uma recapitulada do que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então tem aqui as camadas dos gases, então eles são divididos em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera ou exosfera, se preferir. Vamos lá, cada um com as suas características. Olha só, pessoal, esse material ele vai estar disponível para vocês, tá? Então, quando eu lançar a aula para vocês, eu vou lançar também no site do Plural, no aplicativo do Plural, esse material aqui para que vocês possam também ter o acesso à mesma coisa que eu estou falando aqui, beleza? Então não precisa parar, não precisa printar, nada disso, ok? Vamos dar continuidade. Aqui estão as camadas e estão as suas, vamos dizer assim, características específicas. Então, troposfera é aquela primeira camada que a gente já falou no ano passado, claro, que vai de 0 a aproximadamente 15 km. Seria uma das camadas, eu ia dizer principais, mas todas as camadas são importantes para a gente. Mas é aquela camada que a gente consegue respirar, que as plantas conseguem absorver o gás carbônico, conseguem realizar a fotossíntese, é onde ocorre a formação das nuvens, tempestades, chuvas. Então é uma camada, a formação dos ventos, uma camada que está bem presente na vida da gente, tá? Então a gente vai encontrar a maior concentração dos gases, fenômenos meteorológicos, como eu falei para vocês, chuvas, ventos, tempestades. Temperatura diminui cerca de 6,5% a cada quilômetro que se distancia do solo. Então quer dizer, a temperatura, à medida que a gente vai subindo, ela vai diminuindo. Então está constando aqui 17 km, mas no livro de vocês está lá 15
quilômetros. Isso é, no livro do 6º ano. No livro do 7º ano não tem esse material não, beleza? E aí depois vem aquela camada que também é bem importante para a gente, a camada chamada de estratosfera. Por quê? Porque lá existe um gás chamado gás ozônio. E esse gás ele tem como função filtrar os raios solares, tá? Então, os raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol, ao passar por nossa camada atmosférica, eles são filtrados. E a grande maioria desses raios, eles ficam retidos ali nessa camada, tá? Então, camada de ozônio, e aqui está falando sobre a proteção contra os raios ultravioletas. Então, extremamente importante essa camada para a gente. Vem a mesosfera, camada mais fria. A temperatura diminui conforme a altitude aumenta. Então, quer dizer, a característica, se tiver lá em alguma atividade, alguma pergunta sobre qual é a camada mais fria, a camada mais fria, mesosfera, beleza? Então, termosfera já é a próxima camada, que vai de 80 km a 500 km. É uma camada que ela é bem mais extensa, camada quente, ela está mais próxima da radiação solar, então ela se torna uma camada muito quente. Temperaturas próximas a 1000 graus Celsius, tá? O ar é escasso e por isso absorve facilmente a radiação solar, beleza? Então tem algo que aparece aqui no meio, que na realidade não vai ser uma camada. A gente chama de ionosfera. Na realidade é uma região ionizada que é utilizada pelos humanos, claro, para transmitir e emitir ondas de rádio, tá? Então essa ionosfera, ela não é uma camada, mas ela está entre essas duas aqui, ó. Está entre a termosfera e está entre a exosfera ou exosfera. Camada mais interna, vamos falar sobre a exosfera. Camada mais externa, tá? Então já seria uma camada que faz limite com o espaço sideral. Então, composta basicamente de hélio e hidrogênio. O ar torna-se intensamente rarefeito até o ponto em que deixa de existir no espaço sideral. Nela encontram-se os satélites de dados e telescópios espaciais. Então, é nessa área aqui que a gente vai encontrar aqueles satélites artificiais, que está circulando na exosfera, beleza? Então, lembrando, a ionosfera que está entre a termosfera e a exosfera não é uma camada, é uma região ionizada, tá? E tem como função a emissão de raios, de ondas de rádio. Ondas de rádio. Vamos lá, dando continuidade, deixa eu apagar aqui, só um minutinho. Apagando isso aqui. Esqueci de deixar o apagador fácil. Vamos lá. Eu estou seguindo, na realidade, o que o livro de vocês tem. Então, a gente vai falar sobre o gás oxigênio e a combustão. Ano passado, no laboratório, nós fizemos algumas experiências em relação a isso aqui, tá? Então, colocamos um copo, uma vela, todo aquele procedimento. A gente viu que o oxigênio, quando ele acaba dentro do copo, o que acontece? Isso, o fogo apaga. Então, o oxigênio, na realidade, ele é um ativador, um propulsor para que o fogo possa ocorrer, tá? Agora, claro, tem que ter um combustível para que isso possa ocorrer. Então, a combustão, para que ela possa ocorrer, é necessário que haja um chamado comburente e que haja o chamado combustível, tá? Então, tem que ter o comburente e tem que ter também o combustível. O comburente é aquele que vai ativar a chama. E o combustível vai ser o que vai pegar fogo, nesse caso aqui, já que a gente está falando de combustão. Isso pode ser uma vela, a gente pode estar falando aí de uma gasolina, a gente pode estar falando de álcool. Então o combustível pode ser um pedaço de madeira, uma fogueira. Então tudo isso é combustível, tá? Tudo isso. Então, o oxigênio e a combustão. O oxigênio é de extrema importância para que possa ocorrer a combustão, beleza? Tem um processo que ocorre de extração de energia aos poucos, chamado respiração celular. E a respiração celular, na realidade, ela vai ocorrer por causa disso aqui, ó. O oxigênio, a gente vai respirar, ventilação pulmonar, o oxigênio vai passar para a corrente sanguínea, as hemácias vão levar esse oxigênio
oxigênio até as células, e quando esse oxigênio chega nas células, ele vai reagir com a glicose, tá? Aquela glicose que a gente conseguiu através da alimentação. Esse processo é chamado de respiração celular. Claro, eu estou falando de uma forma bem, vamos dizer assim, sem aprofundar. Então, existem vários processos que vão ocorrer aí nessa respiração celular, que no momento para vocês não seria bem interessante falar sobre isso, tá? Então é um assunto que vocês vão ter, claro, quando vocês chegarem no primeiro ano, nas aulas de biologia do professor Fernando. Então o professor Fernando vai falar para vocês sobre todo esse processo aí de respiração celular, ok? Vou apagar aqui para que a gente possa dar continuidade. Eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou falando. Tá? Mas na rolagem lá do aplicativo do Plural, tem a opção de você fazer perguntas também. Então aí aproveita, a dúvida que ficar, claro, vocês vão lá e colocam para que a gente possa tirar. Infelizmente eu não tenho como responder de forma automática, tá? Mas em breve, claro, aguarde, estaremos presentes aqui, estaremos cara a cara falando, conversando, brincando, tá? Então esse dia vai chegar. Agora aguarda um pouquinho que esse dia vai chegar, beleza? Com certeza, se Deus quiser, essa forma presencial vai chegar de forma mais rápida. Vamos aguardar. Então vamos dar continuidade. O gás de oxigênio e a combustão já foi falado. Eu coloquei outro tópico para que a gente pudesse mais agregar, mais informações. A combustão transforma o combustível em outras substâncias, principalmente gás carbônico, vapor de água. Quer dizer, a combustão, ela é uma transformação química. Então a gente pode considerar a combustão como uma transformação química ou uma reação química. Bom, o que é uma transformação química e o que é uma reação química? É quando ocorre uma reação que vai originar outro tipo de substância, beleza? Então, se a gente está falando sobre o gás carbônico e está falando sobre um pedaço de madeira, exemplo, vai haver a liberação ali dessa reação, água, tá? Água e dióxido de carbono, ou então, dependendo, pode também gerar a produção de monóxido de carbono, beleza? Então, assim, é uma reação química. Inclusive, no início do ano, foi até para outra sala, eu falei para vocês, do 7º ano, eu passei uma pesquisa sobre o que é o fogo, como ocorre o fogo, o princípio ativo do fogo. Então, seria algo mais aprofundado, então, aconselho a vocês. Pronto. Atividade, estou passando para vocês agora. Atividade, pesquisar o que é o fogo, como ocorre o fogo, qual é a reação química que ocorre ali na formação do fogo, beleza? Outra coisa, vocês acham que é possível o fogo acontecer na Lua? Um homem chegar na Lua e fazer uma fogueira? O que é que vocês acham? Seria possível? Responda isso aí. Pense um pouquinho. No final a gente vai responder essa pergunta aí. Se seria possível o homem fazer fogo na Lua ou não. Beleza? Vamos dar continuidade. Olha, aqui é o exemplo que eu falei para vocês em relação ao copo e a vela. Essa pesquisa eu já fiz com vocês. Inclusive eu fiz até a pesquisa em que eu coloquei um prato e coloquei dentro desse prato água. Tá? E a gente viu que quando a vela apagou, a água subiu. E aí eu respondi para vocês: poxa, por que a água subiu no copo, professor? É simples. Se nós estamos falando de ar, estamos falando de atmosfera, a gente está falando de uma matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, se tinha oxigênio aqui dentro, ele estava ocupando lugar no espaço. À medida que ele foi queimado, esse espaço foi liberado, isso mesmo. O espaço foi liberado. E o que aconteceu? A água subiu. E antes de ser queimado esse oxigênio, antes desse oxigênio participar da reação, tinha como a água subir? Não. Eu falei para vocês, quando eu falei sobre a matéria, no ano passado, eu disse a vocês que tinha as características que eram específicas e as características que eram gerais da matéria. E uma das características gerais da matéria é que um corpo não pode estar no mesmo lugar que outro corpo, tá? Então chama-se isso de impenetrabilidade, beleza? Um corpo não pode ocupar o lugar de outro corpo.
Então, cada um no seu quadrado, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Apagar esse aqui, passar para o outro slide, para que a gente possa dar a continuidade. Olha só, não vai ser muito extensa a aula não, tá? Infelizmente a gente não tem o espaço suficiente no nosso equipamento para fazer uma aula muito extensa, mas a aula ela vai ser suficiente para que você entenda do que a gente está falando, beleza? Aqui está dando o exemplo do ciclo do nitrogênio. Olha só, eu vou passar um trabalho para vocês no final, tá? Outro, já passei um. Falando sobre os ciclos biogeoquímicos. Professor, que palavra é essa? Biogeoquímicos. Na realidade, são os ciclos que ocorrem na natureza. É o ciclo do carbono, é o ciclo do oxigênio, é o ciclo do nitrogênio. Lavoisier já dizia, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Beleza? Então, uma coisa vai passar a formar e fazer parte de outra composição. Exemplo, a energia. O que a gente vê aqui na sala são luzes acesas. Então, que tipo de energia é essa? Energia luminosa. Tá? O que está passando no fio, professor? Energia elétrica. Quando eu aperto o interruptor, a luz acende. Então, o que aconteceu? A energia elétrica foi transformada em energia luminosa. Beleza? Então, eu acredito que eu já falei sobre isso com vocês. Inclusive, no ano passado, a gente foi até com o Espaciência, a gente viu aquela parte de produção energética. Tá? Então, vocês estão ligados no que eu estou falando. Vamos lá. Ciclo do oxigênio. Para falar sobre o ciclo do oxigênio, a gente tem que relembrar um pouquinho sobre a fotossíntese. Tá? Então, a fotossíntese é aquele processo onde a plantinha, que está desenhada aqui, a plantinha, ela produz uma substância chamada glicose, tá? Através de um processo chamado fotossíntese. Então a fotossíntese ela ocorre por causa da radiação solar, ou se preferir, energia solar, por causa da água que vai ser absorvida pelas raízes. Lembra, não só água, mas também tem a água e tem sais minerais. Tem vários tipos de substâncias aqui que vão ser absorvidas e estão dissolvidas na água que vai fazer parte dessa composição, tá? E também as plantas absorvem uma substância chamada gás dióxido de carbono, tá? Então, para a gente falar sobre o ciclo do oxigênio, a gente tem primeiro que falar sobre esse processo aqui chamado de fotossíntese. Mas eu já falei para vocês e vocês já conhecem. Vocês já sabem que a reação química aqui vai formar a glicose e o oxigênio. Beleza? Glicose e oxigênio. A glicose vai ser utilizada pela planta como reserva energética, tá? E o oxigênio vai ser o quê, pessoal? O que vai acontecer com o oxigênio? Ele vai ser liberado. Agora, lembra de uma coisa. A planta realiza um processo também chamado de respiração celular. Então, esse oxigênio que é produzido, ela também vai utilizar. Tá? Ela vai utilizar esse oxigênio para realizar um processo químico chamado respiração celular, como eu falei um pouco atrás. E essa respiração celular, a reação química dessa respiração celular, vai produzir, na realidade, um tipo de gás chamado gás carbônico. Beleza? Então, o gás carbônico ele vai chegar aqui na planta e vai dar origem ao gás oxigênio através de uma reação química. Esse gás oxigênio, está mostrando aqui, ó, vou apagar agora o que eu escrevi para vocês, para a gente dar uma olhadinha nesse material. Lembrando, esse material vocês irão receber, beleza? Vocês irão receber também junto com a teleaula. Eu vou mandar esse material para vocês também, tá? Então está aqui, ó, que eu estava falando. Fotossíntese ocorrendo. Eu estou dando uma tossidinha, não é corona não, viu? Porque eu estou com a garganta seca. Estou com sede. Essa é a realidade. Tá? Garganta seca. Mas vamos dar continuidade. Eu vou parar um pouquinho para beber água. Vamos lá, pessoas. Recapitulando, tá? Já deu tempinho, já bebi água, vocês nem viram, mas como foi rápido. Então, ó, a fotossíntese, na realidade, ela vai ocorrer e vai produzir o gás oxigênio, beleza? O gás oxigênio,
na realidade, ele vai ser absorvido pelas pessoas, pelos animais, e naquele processo chamado respiração celular, a gente vai produzir o gás carbônico. Lembra? Para que a planta pudesse realizar o processo de fotossíntese, ela precisava e precisa do gás carbônico, especificamente o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono a gente faz o quê? A gente libera através da nossa respiração. Então, quando a gente inspira, o que é que entra? Claro, o oxigênio. E quando a gente expira, o que é que sai? Gás carbônico, tá? Então, o oxigênio vai entrar no nosso corpo. A reação química que vai ocorrer nas células é um processo muito rápido, tá? Um processo muito rápido. O pulmão vai absorver através dos alvéolos, tá? Então, é uma estrutura microscópica que tem dentro dos pulmões e vai realizar essa troca gasosa que é chamada de hematose. Então, nessa troca gasosa, o oxigênio vai entrar e vai passar para a corrente sanguínea, e aí o gás carbônico vai sair da corrente sanguínea e vai voltar para o pulmão e vai ser expelido através da expiração, tá? Entra o oxigênio, sai gás carbônico. Não é só o oxigênio que vai entrar, não. Ele vai entrar, na realidade, a gente vai inspirar diversos tipos de gases, mas o gás que a gente vai absorver, que vai utilizar para realizar essa respiração celular, claro, vai ser o gás oxigênio. Vou apagar aqui. Para que a gente possa dar continuidade ao assunto. Então, esse foi o ciclo do oxigênio, mas lembrando, vocês vão ter que fazer ainda uma pesquisa mais aprofundada, tá? Mais ainda do que eu já falei aqui, para que vocês possam ter uma maior absorção do assunto. Então, vamos lá. Ciclo do carbono. Olha só, o ciclo do carbono, na realidade, ele vai depender também do ciclo do oxigênio, tá? Então, um está atrelado ao outro. Eu não sei se vocês sabem, que a gente fala bastante sobre a preservação das matas, a preservação das florestas, mas as florestas elas servem como reserva de carbono. O carbono, na realidade, é um tipo de substância, é um tipo de átomo que está presente em todo o composto orgânico. Então, tudo que é orgânico nele, a gente vai encontrar o gás carbônico. Beleza? E a gente libera esse gás carbônico de diversas formas. Eu falei na parte da respiração, mas na realidade existem diversas formas de se liberar esse carbono. Como eu disse a vocês, ele está composto onde? Nos organismos vivos, tá? Então, o organismo vivo ele tem em sua composição esse tipo de carbono, ok? Então, vamos lá. Aqui dá o exemplo de um organismo que foi morto. Ele está sendo morto. Não está sendo morto, ele está morto. Está sendo morto, não está morto. Então, ele vai sofrer a ação dos decompositores. Sofrendo a ação dos decompositores, o que é que vai ocorrer? O carbono que está dentro desse organismo aqui vai ser liberado. Liberado em forma de quê? Em forma de gases. Tá? Também ele vai compor alguns nutrientes que vão para o solo, enriquecer o solo e formar aquela matéria escura chamada de humus. Tá? Então, o carbono, onde é que ele está? Dentro dos organismos vivos. Lembra quando a gente fala que a gente utiliza combustíveis fósseis? Na realidade, os fósseis não foi originado de um organismo vivo. Então, dentro dos fósseis tem carbono, tá? E tem todo o processo de formação do petróleo, carvão mineral, e quer dizer, dentro dessas substâncias, a gente vai encontrar, claro, o carbono, porque o carbono fazia parte daquele organismo vivo que deu origem aos fósseis. Então, ao longo do tempo, a formação do petróleo, quando a gente for utilizar algo que seja derivado do petróleo, isso vai ser liberado na atmosfera. Simples. A gasolina. Quando a gente utiliza a gasolina no carro, e só para lembrar a vocês, a gasolina dentro do motor, ela vai ser queimada. Tá? Então, o motor, ele ocorre com um processo de combustão e explosão. Então, vai haver ali dentro do motor o contato do oxigênio com a faísca de fogo que vai ser liberada através das velas do carro e vai haver a produção de combustão naquele motor.
vai ser produzido gases, os pistões eles vão se mover e dessa forma o motor ele começa a funcionar, tá? Então isso ocorre também numa usina termoelétrica. Então, não sei se vocês lembram, mas uma usina termoelétrica é aquela usina que queima algum tipo de substância. Esse calor que é gerado pela queima vai aquecer a água que vai produzir vapor e esse vapor vai fazer com que as turbinas girem e dessa forma a energia seja produzida, tá? Então, no ciclo do carbono estão envolvidos os organismos vivos. Então aqui vamos por parte nessa imagem que a gente está vendo aqui no material. O organismo foi morto, liberou o gás carbônico, tá? As fábricas aqui, ó, liberando também o gás carbônico. O gás carbônico sendo absorvido pelas plantas, e aí vai ocorrer aquele processo de fotossíntese ou da fotossíntese, ok? Esse vegetal vai servir de alimento, claro, para os organismos, independentemente se ele for um organismo que seja herbívoro, ele vai ter, claro, o consumo ativo, a gente chama de consumidor primário. Mas se vir outro organismo e se alimentar desse organismo que é primário, consumidor secundário, ele de certa forma também está absorvendo esse carbono, esse material que foi produzido aqui na planta, tá? Então esse aí é o ciclo do carbono. Não sei bem se ficou, não sei se deu para vocês entenderem. Então é só pensar numa coisa: o carbono está presente em todos os organismos vivos. Ao morrermos, esse carbono vai voltar novamente para a atmosfera. Esse carbono, depois que a gente emite ele para a atmosfera, ele vai ser utilizado novamente pelas plantas para a produção da fotossíntese. E claro, nós novamente iremos absorver, e é todo um ciclo, tá? Eu vou dar continuidade e agora a gente vai falar sobre o outro tipo. A gente vai falar sobre outro tipo de ciclo. Esse ciclo aqui é chamado de ciclo do nitrogênio, também conhecido como fixação do nitrogênio. Fixação do nitrogênio, tá? Então, na fixação do nitrogênio, e lembra, não sei se vocês ainda estão lembrados, qual era o tipo de gás mais presente na atmosfera? Estão lembrados? Falei no início, é isso mesmo, nitrogênio. Então, o nitrogênio que tem uma composição de 78% do gás atmosférico, do gás que está envolvendo o nosso planeta. Então, 78% é nitrogênio. Agora, olha só, quando a gente respira, a gente não consegue transformar esse nitrogênio em substâncias úteis para o nosso corpo. Tá? Então, os animais, eles não conseguem, e até mesmo as plantas, eles não têm essa capacidade de absorver esse gás de nitrogênio e transformá-lo em algo que seja útil para o nosso corpo. Não tem. Mas tem alguns organismos, tá? As bactérias, alguns tipos de bactérias conseguem realizar essa transformação, conseguem captar esse oxigênio e conseguem transformar esse nitrogênio, conseguem transformar esse nitrogênio em substâncias que podem ser absorvidas tanto pelos homens quanto pelos Vamos lá, pessoal. Dando continuidade ao que a gente estava falando aqui, tive um problema técnico, um problema chamado esquecimento. Eu liguei o computador e esqueci de ligar o cabo para carregar. O que aconteceu? O computador, ele acabou descarregando. Mas vamos lá, como um passo de imagem, estou aqui novamente e a gente vai dar continuidade e vai continuar falando sobre o ciclo do nitrogênio, tá? Eu tinha falado para vocês, eu estava falando para vocês, que nós não conseguimos absorver esse tipo de gás e transformá-lo em algo útil, tá? Mas algumas bactérias,
elas conseguem, principalmente do gênero Rhizóbio. Então elas conseguem, tem cianobactérias também, tem também outros grupos aí que conseguem realizar esse tipo de transformação, tá? Onde é que a gente encontra esses tipos de bactérias? Geralmente a gente encontra elas associadas a raízes das chamadas leguminosas. Leguminosas, professor? Sim. Lembra da soja? É uma leguminosa. Lembra do feijão? Leguminosa. Então, nas raízes desses vegetais, a gente vai encontrar, na realidade, alguns nódulos. E esses nódulos são bactérias. E essas bactérias conseguem absorver. Lembra que eu falei para vocês que no solo também existe a circulação de ar? Isso, também existe a circulação de ar. Então, o solo, por isso que numa plantação, o solo tem que ser poroso, tem que ser bem arado, para que possa haver a circulação gasosa. E essa circulação gasosa, essas estruturas aqui, ó, que são bactérias, esses nódulos, que vivem em associação, a gente estudou isso no ano passado. Então, quando a gente falou sobre interações ecológicas, a gente falou que dois organismos de espécies diferentes, quando estão envolvidos em uma situação onde os dois são beneficiados, a gente chama essa situação de mutualismo, tá? Então, o que está ocorrendo aqui é um mutualismo. Então, é uma situação de mutualismo, é uma interação mutualística. Então, o que é que vai acontecer aqui? Esses nódulos, essas bactérias vão conseguir absorver esse nitrogênio e esse nitrogênio vai ser transformado em amônia, tá? Claro, essa amônia tem todo um processo aqui mais complexo. Então, vai ser transformado em nitrito, em nitrato, e aí a planta vai conseguir absorver e a planta vai conseguir transformar essas substâncias em proteínas, tá? Então, de extrema importância para o crescimento da vegetação e tanto para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, porque as proteínas elas são estruturais em nosso corpo, são elas que formam a estrutura do nosso corpo, as proteínas, e esse processo é possível através aqui, do ciclo do nitrogênio. Então a gente chama todo esse processo aqui de fixação do nitrogênio. Opa! Pronto. Essa é a chamada fixação do nitrogênio, de extrema importância para a nossa vida. Tá? Por quê? Porque auxilia a produção de proteínas. Ok? Beleza? Olha só, pessoal, por hoje é só. Então vamos ficar nesse assunto aí. Eu vou colocar aqui para vocês a atividade. Beleza? Na realidade, eu acredito que eu já coloquei nesse material a atividade. Vamos lá, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha lá. Fazer uma pesquisa aprofundada sobre os ciclos biogeoquímicos. Beleza? Dentro desses ciclos biogeoquímicos, a gente vai encontrar o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e, claro, vão aparecer outros ciclos que eu vou querer também que você dê uma aprofundada. Onde é que eu vou colocar, professor, essa pesquisa? Eu vou entregar ao senhor um papel pautado? Não tem como, por enquanto, fazer isso. Você vai fazer essa pesquisa aprofundada, não é através do seu livro, não. Tá? Pesquise, vai na internet, pesquise informações, busque coisas novas e coloque. Professor, onde é que eu vou fazer? O senhor ainda não respondeu. No caderno bonitão, bonitona. Você vai fazer essa atividade aqui no seu caderno, ok? Depois, quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou verificar se você fez ou não. Isso aqui pode valer ponto, viu? Até mais, até uma próxima. Tchau, pessoal.